Eu nessa aventura aqui de sequência de vídeos, nessa minha retomada da produção de conteúdo, é bom, gente, porque eu deixei, assim, muitas coisas. E eu queria falar sobre a newsletter, né? Então, como que produzir conteúdo em newsletter nos últimos 5 anos me ajudou a ser uma pausa e também virou uma fonte de renda. Toda semana eu escrevo uma newsletter. E aí, mais recentemente, essa newsletter tem geralmente 2 envios por semana. Um envio que vai falar de notícias e sempre o eu pensei sobre isso, que é uma carta, né? Mas na verdade é uma carta que é quase. Eu confesso que ela começa como um diário, mas no final ela é uma carta, né? Que vai para todo mundo sobre quais foram os meus pensamentos e reflexões naquela semana. E foi assim que nasceu essa parte, né, da Antes do Café, que fala hoje eu pensei sobre isso. Então tem semanas que eu estou muito feliz. E aí que eu tive muitos encontros, muitas conexões, o que projetos interessantes saíram e virou uma boa forma de documentar e de conversar com vocês que estão aí do outro lado, né? Eu sempre me conectei mais pela escrita. Apesar de eu gostar muito de ver vídeos, eu sempre me conectei. Eu brinco assim, né? Eu gosto de saber o que as pessoas têm aqui dentro. Então, produzir essa newsletter me ajudou muito, né? Quando eu comecei a newsletter, era no momento que ninguém escrevia tanto, né? Então, eu sou LinkedIn Top Voice também lá da primeira lista do Brasil. Então, tem muito tempo. 2019, tem alguns anos. 6 anos. E eu comecei a escrever porque eu tinha dificuldade de falar sobre uma coisa só. Então, escrever uma newsletter para mim me ajudava a falar sobre muitas coisas. E no cenário que agora está tudo acelerado demais, eu também confesso que eu fiquei exausta. Então, parar aqui, fazer esse vídeo um pouco mais longo, sem ter necessidade de falar em 30 segundos para ver se isso vai ser rápido e você vai ouvir ou não, para mim ter sido muito bom. E escrever tem sido um espaço para respirar, né? Até porque a gente usa a inteligência artificial para tanta coisa. Eu estava sentindo uma dificuldade, putz, deixa eu pensar, né, comigo mesma. E enquanto eu converso, é bom porque eu penso muito. É que eu viajo e volto. Aí algumas pessoas perguntam, por que antes do café? Gente, porque eu realmente, apesar de ser cafeína, eles não me patrocinam. Eu nem tomo mais Super Coffee. Mas isso vai virar um vídeo pra uma outra vez. Nada contra o produto deles, tá? É só que não dá. Tô bem comprometida com uma alimentação zero industrializada. Então por isso que eu tirei o Super Coffee. Mas tudo chama antes do café. Eu tenho uma tatuagem de café, né? Porque antes do café é aquele momento que você começa o dia, sabe? Primeira golada. É a hora que você tem esses 2 segundos do cérebro pensar, sentir, refletir antes da gente entrar na loucura do dia, né? Ou a loucura daqueles momentos. Então tem antes do café da tarde, antes do café da manhã. Mas é sempre um espaço para pensar e para sentir, né? Para mim, escrever a newsletter virou um respiro. E eu brinco muito que o meu processo de produção de conteúdo ele está intrinsecamente ligado ao meu processo de aprendizado. Se eu estou aprendendo alguma coisa, eu provavelmente vou escrever muito naquele período. Então, minha produção de conteúdo via escrita ela é bem profunda. Apesar de eu adorar falar, e vou ligar aqui a câmera e vocês vão ver que a gente vai ficar conversando muito, 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 muito. Eu já recebi muitas respostas legais na newsletter, porque as pessoas gostam, né, de conversar e falta às vezes a gente falar de assuntos mais profundos. Vira todo mundo vários comentadores de notícias, mas não necessariamente a gente discute, né, as ideias como a gente discutiria na mesa de um bar. E por isso que eu trouxe, né, esse papo, essas coisas para vocês aqui. Sobre o processo criativo, tem uma coisa importante de dizer. Toda edição tem um tema. Por definição, e para ajudar tanto eu que escrevo quanto você, leitor, sempre tem um fio condutor. E que ele aparece ali nas primeiras linhas. Né? Ou vai ser alguma coisa específica da semana, ou vai ser alguma coisa específica da semana, não que foi relevante só para mim, mas o world, né? Tipo, aconteceu alguma coisa muito relevante. Ela é uma sessão de reflexão e especificamente hoje eu pensei nisso, é uma crônica que eu amo crônicas, sempre foi o estilo que eu mais gostei de ler, apesar de hoje aqui vocês vão vendo, tem muito livro de negócios, né? Trabalho com inovação e tecnologia e é meio inevitável. Eu estou olhando aqui porque eu tenho um retorno da imagem. Então tem muitos livros de negócios, mas tipo, o estilo que eu mais amo é crônica. Então hoje eu pensei sobre isso, é sobre crônica. Essa sai sempre religiosamente, sextas-feiras, tipo 7 da manhã, alguma coisa assim.
Eu geralmente vou pensando nela ao longo da semana, então eu coloco no bloco de notas do celular mesmo, do iPhone, as coisas que vão acontecendo. E aí, de quarta para quinta, eu termino de arrematar ela ali pra ela virar um conteúdo, pra ela chegar na caixa de todo mundo. Até porque às 7 horas da manhã, vocês sabem que eu tenho 2 cachorros, então 7 horas da manhã eu tô no caos de comida para cachorro, sair pra passear com eles, que eles precisam andar, precisam gastar a energia deles. Depois eu preciso fazer minha rotina de exercício físico, então essa dinâmica eu preciso dar uma organizadinha. E aí, 7 da manhã não dá, né? E às vezes a gente tem alguns feriados, enfim, então eu gosto de organizar assim. Como eu gosto de dizer, toda palestra, todo conteúdo, toda vez que você interage com alguém, esse conteúdo ele tem que ser legal, né? Assim, ele tem alguns motivos. Ou ele vai ser gostoso de ler, ou ele vai ser provocativo, ou ele vai deixar a pessoa, uma provocação do tipo, vai sair com uma pergunta, ou vai sair com aquela provocação do eu nunca soube que isso existia, né? Nunca parei para pensar nisso ou naquilo outro. E aí isso é importante. Então toda newsletter, ela é muito parecida com todos os meus conteúdos, mas ela tem muito de Amanda, assim. Então na hora que vocês olharem lá, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês assinarem a newsletter. Tem no LinkedIn, tem no Substack. Eu prefiro usar Substack quanto plataforma, é mais fácil pra gente interagir. Mas a newsletter vai ter ali 70% de todo o conteúdo que tá na newsletter do Substack, mas a completinha mesmo, que chega na sua caixa, bonitinha, tudo, é a do Substack. Não é a do LinkedIn, do LinkedIn não. Ela é o meu jeito organizado no caos, então assim, quer saber como é que eu tô, o que as coisas que andam passando pela minha cabeça, dá uma lidinha na newsletter que dá pra ter um cheiro do que anda acontecendo por aqui. E é quase que o meu manifesto, sabe? Nesse mundo aqui das redes sociais e também desse meu retorno, que aos poucos vocês vão ver mais vídeos por aqui, que nem tudo precisa ser acelerado e caótico. Assim, algumas coisas a gente precisa ter pausa e precisa sentir, né? Até porque é o que vai nos diferenciar das máquinas. Dizem que as máquinas sentem, mas tenho minhas dúvidas, não vai ser bem assim. Então, se você quiser fazer sua pausa na semana, quiser entender um pouco mais do meu processo criativo, tenho 2 coisas para te dizer. Uma, assina minha newsletter. 2, entra lá na mentoria que tem o formulário no meu site. Fala que é sobre conteúdo, sobre se posicionar, sobre como aí que você cria seu respiro, que a gente vai bater um papo, porque eu tenho dado mentoria para algumas criadoras e criadores de conteúdo e tem sido uma delícia. A gente tem falado muito da pausa do conteúdo com verdade. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse não é o meu vídeo com a maior qualidade do mundo, mas ele é um vídeo de recomeço. Eu tô falando sobre desacelerar e fazer as coisas com propósito. E nada melhor do que falar sobre um conteúdo que eu amo produzir. Espero que vocês gostem e a gente se vê por aqui nas próximas semanas. Vamos uma vez por semana até a gente pegar o ritmo e voltar aqui de vez, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.